Olá a todos, estamos aqui de novo para vos apresentar o nosso novo projeto, o Login Novo, o manual para a disciplina de TIC no nono ano. Eu sou a Fernanda Ledesma. E eu sou o Carlos Nunes. E então vamos dar início à nossa apresentação e daquilo que preparamos este ano. O manual, a estrutura é praticamente idêntica à do sétimo e do oitavo ano, mas temos algumas novidades. E temos algumas novidades no nosso novo manual que o Carlos vai começar por apresentar. É isso mesmo. Bom, então aqui começamos já por ver aqui a parte física do nosso manual, portanto o manual do aluno, o manual do professor e o guia do professor, tal como já tem acontecido em anos anteriores. Vamos falar aqui de várias das características que vamos encontrar em todos estes meios, incluindo também as novidades, tal como a Fernanda estava a dizer, que são várias e que estão presentes tanto no físico como no digital. Antes de falar aqui do manual em si, gostaria de reforçar que o nosso projeto não acaba por iniciar nem acabar nestas sessões de divulgação, portanto, nós já temos dinamizado ao longo dos vários anos letivos anteriores, até com conteúdos para o nono ano, portanto, e vamos continuar também a dinamizar algumas destas ações, até mesmo no próximo ano letivo, mesmo após as adoções, portanto, dinamizando alguns webinars de apoio à implementação do nosso projeto. E se não houvesse Então, planeamento, inventávamos, tínhamos que claro, fazer claro, claro. webinars e pronto. Aliás, nós já fazemos também Faz muitas parte. ações deste género, mesmo fora do âmbito deste projeto em particular. Portanto, em relação ao nosso manual, como é habitual, o nosso projeto é um projeto que tenta promover a autonomia dos alunos, portanto, permitindo que os alunos consigam fazer mais sozinhos e libertando-nos um pouco a nós para termos mais tempo para apoiar alunos com mais dificuldades ou alunos com um ritmo mais lento. Nós tentamos sempre colocar toda a informação de uma forma muito prática. Temos colocado sempre textos bastante curtos relativamente às aplicações que vamos usar ou às sugestões que damos aos alunos em termos de segurança, em termos de portanto, em termos de utilização das várias ferramentas. O que estão aqui a ver é um exemplo da abertura de um dos capítulos, neste caso do capítulo sobre a criação de aplicações móveis com MIT App Inventor, em que temos aqui uma explicação breve do que é a ferramenta, para que é que serve, que alternativas é que existem, o que é que podemos fazer com ela, alguns exemplos de aplicações. Pronto. E depois é colocar as mãos na massa e começar a olhar para as ferramentas que vamos utilizar. Portanto, nunca esquecendo também o planeamento da utilização destas ferramentas. Por exemplo, aqui neste caso, criação de aplicações móveis, ainda antes de trabalharmos com App Inventor, também temos aqui várias ferramentas para planificar e preparar um projeto, de criar protótipos de aplicações, entre outros. Então, existem depois, como é hábito no nosso manual, existe um manual alternativo, normalmente com uma ferramenta diferente do que é encontrado no manual físico do aluno. Neste caso, que é a nossa primeira novidade, nós temos, neste caso em concreto de criação de aplicações móveis, temos duas ferramentas alternativas. Portanto, no manual físico do aluno temos o App Inventor, no manual alternativo, que também, como a Fernanda depois vai mostrar, temos até em formato físico no guia do professor, temos criação de aplicações com o Thunkable e também com o Codler. Portanto, nós queremos sempre dar mais margem para nós podermos escolher quais é que são as ferramentas mais indicadas para trabalhar com os nossos alunos, portanto, e também de acordo com o ecossistema da nossa escola. Quando nós trabalhamos com algum tipo de ferramenta, seja no domínio
do criar e inovar, seja no domínio da comunicação e colaboração, nós, depois de apresentarmos a ferramenta, apresentamos sempre um guia que mostra aos alunos o que é que vão aprender a fazer, portanto, um guia que serve como referência para eles se recordarem mais tarde como fazer algumas das tarefas típicas da ferramenta que estamos a usar. Por exemplo, aqui no caso do App Inventor, como criar um novo projeto, como testar o projeto no telemóvel, como programar um componente, portanto, e temos isso sempre dessa forma bem detalhada, com umas imagens e com uma indicação do que fazer em cada sítio. Também ainda em relação aqui a esta secção do como fazer, nós vamos encontrando ao longo desta secção e também ao longo do manual inteiro uma secção chamada Não Te Esqueças, portanto nós queremos trabalhar sempre o domínio da segurança e responsabilidade em ambientes digitais, queremos sempre abordá-lo de uma forma integrada em todos os outros conteúdos, havendo chamadas de atenção em vários pontos do nosso manual. Também aqui uma novidade que temos aqui no nosso projeto deste ano é a utilização de códigos QR para os alunos conseguirem chegar mais rapidamente a alguns recursos digitais que estão presentes e identificados em algumas das páginas do manual e em simultâneo, portanto, começar logo a incutir nos alunos esta utilização de dispositivos móveis no âmbito de trabalho dentro da nossa disciplina, portanto, tal como está indicado nas aprendizagens essenciais, portanto, e nós vamos integrando isso aqui ao longo do nosso manual. Então, falando aqui agora das nossas atividades, que é um dos pontos fortes do nosso projeto, é a quantidade de atividades e projetos que os alunos têm disponíveis no seu manual, e aqui reforço que estas atividades estão presentes no próprio manual, não é um caderno de atividades à parte que teria um custo acrescido para os alunos, portanto, faz parte do manual do aluno. Portanto, todas estas atividades, que são 14, e mais os projetos, as atividades de projetos e os projetos interdisciplinares que a Fernanda vai comentar a seguir. Então, estas atividades tentam ajudar os alunos, tentam orientar os alunos a realizar a atividade proposta, atividades essas que funcionam sempre como mini projetos, portanto em que os alunos têm um objetivo concreto, mas que são atividades para serem realizadas ao longo de uma ou duas aulas no máximo. Então, os alunos, quando começam a fazer as atividades, vão tendo mais orientações. Ao longo das atividades, estas orientações daquilo que já aprenderam a fazer para trás vão desaparecendo, focando-se apenas a orientar os alunos naquilo que é novo em cada atividade. Tudo o que o aluno já deveria ter aprendido para trás e depois já não tem aquela orientação, tem sempre as indicações de em que página do como fazer é que ele pode obter uma ajuda extra para recordar como fazer alguma destas atividades. No final de cada parte de cada atividade, também há uma secção chamada E Agora, que propõe aos alunos que sejam muito rápidos a terminar a tarefa, propõe algo a adicionar à sua atividade, ao trabalho que fizeram, portanto, aqui para eles fazer isso de uma forma mais autónoma, portanto, sem nenhuma indicação muito concreta de como fazer. E, finalmente, temos também aqui a indicação de fichas extra no guia do professor, portanto, também será algo que depois a Fernanda irá abordar, que é uma atividade diferente desta, que está presente no guia do professor, em formato digital, editável, e que poderá ser utilizado pelo professor como uma ideia diferente para trabalhar os mesmos conteúdos trabalhado em cada uma destas atividades. Pronto. Depois disto, temos aqui a secção dos projetos, que a Fernanda vai aqui falar um pouquinho mais sobre eles. Exatamente. Primeiro temos então as atividades orientadas passo a passo que o Carlos falou, para quem gosta de trabalhar com esta metodologia, e a seguir temos
sempre pelo menos um projeto dedicado a cada área ou a cada aplicação. Estes trabalhos já têm sempre como finalidade criar um pequeno projeto. Além daqueles projetos, que neste caso é o das aplicações, temos depois ainda os projetos interdisciplinares, que estão na página seguinte. Tens de ser tu a passar Vamos aí. mostrar aqui, sim. Exato. Que tem sempre, depois no fim das atividades orientadas e do projeto de cada capítulo ou de cada domínio, temos então os projetos mais interdisciplinares, ou seja, são aqueles projetos que podem ser realizados só na disciplina TIC ou então em articulação com outras disciplinas, com o conselho de turma, com uma série de entidades que geralmente têm na parte do manual do professor ou online. Esta parte não está no manual do aluno, algumas sugestões de articulação com disciplinas, com entidades que trabalham os temas. Para além disso, depois no guião do professor, relativamente a estes projetos, há um guia de exploração de cada atividade. Estes projetos têm um tema e esse tema permite-nos desenvolver um projeto, quer seja para usar folhas de cálculo, apps de dispositivos móveis, trabalhar realidade aumentada, virtual, ou seja, eles estão feitos de forma em que o produto final depende dos projetos em que os alunos estão envolvidos na escola ou com outras entidades, ou seja, o produto final pode ser quase o que nós quisermos, porque eles estão elaborados de tal forma que nós podemos fazer este projeto usando as apps para dispositivos móveis ou então a realidade aumentada numa das apps que propomos mais à frente. Ou então as folhas de cálculo e os formulários que também trabalhamos neste manual. Ou seja, qualquer um destes projetos interdisciplinares permite-nos trabalhar de forma a obter o produto final que nós entendermos, conforme os projetos que os alunos estão envolvidos na escola, com outras entidades, a nível local, enfim, aquilo que nós quisermos. Podemos passar então à frente. Já agora, Fernando, antes de avançarmos, aqui também eu tenho sentido que às vezes é preciso aqui relembrar que, portanto, nós temos muitas atividades, vários projetos, não quer dizer que a nossa proposta seja que tudo isto seja trabalhado na aula, não é? Porque não haverá tempo para tudo isto. É mais uma questão de escolhas, como a Fernanda disse. Exato. Há professores que uma gostam de são trabalhar com fichas alternativas. orientadas, há outros que gostam de fazer uma mistura de algumas fichas Claro. orientadas e projeto, há outros que gostam mais de trabalhar por projeto. Aliás, a ideia é terem um conjunto de materiais que ninguém vai usar na totalidade, mas que podem fazer opções que entenderem perante a metodologia que gostam mais de utilizar. E ainda temos depois as fichas extra no guia do professor, que muitas vezes nós sabemos que temos aqueles reguilas na sala de aula, não é? Temos lá sempre 3 ou 4, a meio da aula já acabei! E depois começam a fazer barulho e a andar por ali, e o professor pode usar uma ficha extra para pôr esses meninos ou então a ajudar os outros, ou então a fazer mais uma atividade para que eles se mantenham ali mais sossegados e poder acompanhar o resto da turma. Bom, avançando. Portanto, escolhas e alternativas. Exato, escolhas e alternativas. Bom, então, outra das novidades que nós temos este ano e que apreciamos bastante é uma app de realidade aumentada que trabalha com o manual. Ela foi feita para ser usada com o manual. Além dos códigos QR, que nós brincamos um bocadinho durante todo o manual, quer com utilidade, quer com outras, para aceder a links de recursos que estão disponíveis e afins, nós também temos uma app de realidade aumentada. E então, essa app já está disponível, já podem descarregá-la no Google Play ou no Play Store da Apple, também já está lá disponível a versão para os dispositivos da Apple e podem usá-la em várias partes do manual. Sempre que aparece um símbolo de um telemóvel verde, há qualquer coisa que os alunos podem trazer para fora do manual utilizando esta app.
Por exemplo, logo na página 10 há um telemóvel e quando nós fazemos o scan do telemóvel, nós depois conseguimos manipular o objeto de forma a ver que partes é constituído o telemóvel. E Que podemos infelizmente então é algo que não avançar. conseguimos mostrar aqui na gravação. Tem que ser mesmo ao Exato, vivo. tem que ser mesmo ao vivo. Passando agora para o manual alternativo ou para o guia do professor, porque quando vocês o recebem presencialmente, ele é um recurso só, acaba por ser um recurso grande que tem tudo incluído, que quando vocês acedem então à aula digital, já têm disponíveis, portanto ainda podem usar este ano alguns recursos que estão aqui agora durante o terceiro período, porque eles já estão disponíveis, já têm disponível o manual de demonstração, parte do manual de demonstração interativo, do manual digital, do manual em PDF, o guia do professor e depois uma última parte que nós temos também, que vou mostrar à frente, que é um capítulo sobre a realidade virtual, a realidade aumentada, que é interativo, e é login wiki que também vamos falar mais à frente. Este ano temos aqui a disposição da aula digital vai mudando um pouco, temos os manuais como é habitual, mas depois temos os recursos dispostos de várias formas. Neste caso, eles até estão aqui por temas ou por pastas, como lhe quisermos chamar, mas também temos depois por índice, como era habitual encontrarmos. Depois o Carlos vai falar do tipo de recursos e ainda depois na Login Wiki e de outras formas. Eu vou passar então para o guia do professor. O guia do professor, as partes que já tem online, como vocês podem, há pouco o Carlos dizia que nós tínhamos no manual do aluno versus manual do professor principal, o App Inventor, e é isso que temos, mas depois também já conseguem aceder online no manual alternativo à parte de criar aplicações com o Thunkable e criar aplicações com o Codular e também algumas atividades para as duas aplicações alternativas para dispositivos móveis. Tudo isto já está na aula digital e já o podem usar. Como sabem, o nosso guia do professor é um caderno bastante completo para ajudar os professores e por isso depois tem as planificações. Em papel este ano só tem a planificação anual, mas depois no online consigo encontrar a planificação anual e as outras, já lá a aula e por aí fora. No guia do professor, como é habitual, tem também a ficha diagnóstico. Como já é habitual, tem uma ficha diagnóstica que depois também está em formato editável e em formulário Google Forms e Forms da Microsoft, está sempre disponível nas 3 versões, e depois tem então mais umas fichas de trabalho extra, que são as tais que eu dizia que podem ser para os meninos que acabam primeiro a terem sempre um trabalho para fazer e estarem sossegados, ou E não, não só, e também não poderá ser só simplesmente porque os professores podem não gostar da das sugestão principais, da ficha principal e exato. adaptam esta. Pronto, e temos então as fichas extra, temos também os testes, apesar de penso que nem um nem outro é muito a favor de fazer muitos testes na disciplina de TIC, principalmente com o tempo que temos para gerir, mas também temos os testes como opção para quem os quiser usar, e por fim, depois penso que passamos para as grelhas de avaliação, né? Nas grelhas de avaliação, como sabem, e já é habitual, nós temos então sempre as rubricas de todas as aprendizagens essenciais do nono ano. Também, como já perceberam nos anos anteriores, as rubricas estão todas elaboradas para vários níveis, mas depois, às vezes, em determinadas situações, é preciso especificar conforme a atividade que vamos fazendo. Mas a ideia é terem o quadro das rubricas todas, quer para as atitudes e valores, quer para as aprendizagens que lá estão, e a seguir vocês conseguirem pegar nelas e escolher as rubricas que precisam para cada atividade. Obviamente que não precisamos de usar o quadro todo para todas as atividades. Algumas aplicam-se umas, outras aplicam-se outras, mas elas estão aqui desenvolvidas, que não é uma tarefa fácil e que estão sempre no nosso manual.
A seguir temos ainda outro lote de projetos interdisciplinares e mais uma vez com a sugestão de apresentações com temas, alguns temas relacionados com a nossa disciplina, porque nós também temos muitos temas que para trabalhar como reflexão, por exemplo, neste é o caso da história dos telemóveis, por falar na história dos telemóveis, todas as dicas e páginas dedicadas à segurança no Login 9, elas são muito direcionadas para a segurança com dispositivos móveis, porque tudo o que trabalhamos no nono ano é muito dedicado à criação de conteúdos para dispositivos móveis e então a segurança está sempre muito relacionada com essa perspectiva também. E por isso um dos projetos até é muito porque os nossos alunos não têm a mínima noção como é que eram os telemóveis antigos, acham que as coisas foram sempre assim, e até um bocadinho aqui sobre a história dos telemóveis, depois há outros, como poderão ver, e também há o guia de sugestões para explorar estes projetos que podem ter o produto que vocês quiserem, como já tinha explicado, uma folha de cálculo, uma app, uma experiência em realidade virtual, realidade aumentada, uma vez que além das apps para dispositivos móveis, depois temos o Metaverse no manual do aluno principal, o Spatial no. O Metaverse já é mais conhecido, permite criar uma espécie de apps para realidade aumentada, mas depois o Spatial permite-nos criar muitos mundos virtuais e é tudo gratuito e inclusive a fazer conferências online. E é uma aplicação muito interessante. Optamos por esta porque é gratuita e porque tem menos limitações do que o Frame VR, por exemplo, e depois ainda temos na última parte o Assembler que vem daqueles grupos do software livre, que também é muito interessante para criar materiais com realidade aumentada e não só. Bom, nós temos então no manual uma parte que se chama, eu vou mostrar aqui, da realidade virtual à realidade aumentada, que é então este capítulo que eu passei aqui à frente, seria dedicado ao Assembler, que é uma aplicação que nos permite criar objetos em realidade virtual e depois conseguir trazê-los para a realidade aumentada para o mundo físico, digamos assim, quer através do telemóvel, quer através dos códigos QR que a plataforma existe. A plataforma que escolhemos é o Assembler, é software livre, e esta plataforma permite-nos fazer várias situações. Ela já está aqui, até com animações interativa. Ela permite-nos, por exemplo, criar turmas, como fazemos no Tinkercad e adicionar lá os alunos, criar mundos virtuais como o Special e fazer lá conferências e encontros e dar aulas virtuais, e depois tem a parte de criação de conteúdos então com realidade virtual. Inclusivamente, os alunos podem modelar objetos que aprenderam no sétimo ano e fazer o upload desses objetos para esta aplicação ou até a ligação deles das duas contas e ir buscá-los para acrescentar objetos aqui que podem fazer. Por fim, eu penso que agora vou passar para o Carlos, porque ele depois vai-vos falar da Login e que em vez de ser eu a estar aqui a continuar a falar sobre isto. Carlos, Sim, eu depois continua lá então. aproveito para falar disso juntamente com todos os outros recursos digitais que temos disponíveis. Portanto, em relação aqui ao que a Fernanda esteve a comentar sobre o guia do professor, portanto, vão encontrar o manual de aplicações alternativas, planificações e planos de aula. Estes planos de aula é importante referir que temos sugestões para 30 aulas para quem tiver a disciplina de forma anual. Também temos sugestões de planos de aula para quem tem apenas cerca de 15 aulas durante o ano. Depois, aliás, para quem tem 15 aulas até temos duas sugestões, uma mais baseada em atividades orientadas, outras mais baseadas em projetos. Portanto, depois temos mais atividades projeto interdisciplinares e temos o tal caderninho, o tal guia da realidade virtual à realidade aumentada, que é preciso aqui referir que acaba por ser um extra em relação ao que está no manual do aluno. Portanto, no manual do aluno
trabalhamos com algumas ferramentas de realidade aumentada e ambientes imersivos, e aqui temos um extra que podemos aplicar até num clube de informática ou de Deixa-me só ciência viva. esclarecer que são os 3 gratuitos, de acesso Claro, gratuito. claro. As aplicações que escolhemos são todas de acesso gratuito, neste caso Uhum, é isso porque há mesmo. algumas Portanto, que são muito limitadas ou não querendo utilizar tão limitadas, tem que se passar para os planos Pro e aí é preciso pagar. No caso que escolhemos, elas uhum, permitem-nos fazer muito mais e são todas exato. gratuitas. E nesta área têm aparecido às vezes ferramentas que começam por ser gratuitas e depois deixam de o ser quando nós nos habituamos a usá-las. Portanto, ainda não é o caso destas. Portanto, aqui para reforçar o que é que nós temos no manual do aluno e o que é que temos no manual alternativo. Portanto, enquanto que no manual normal, sempre que falamos da utilização de dispositivos móveis, normalmente mostramos num contexto de Android, e no manual alternativo num contexto do sistema iOS. No domínio de comunicar e colaborar, utilizamos sempre ferramentas móveis, portanto, ao contrário de anos anteriores, desta vez focamos esta componente em aplicações móveis. Portanto, temos para comunicação e trabalho colaborativo, temos o Discord no manual normal, e no guia do professor, no manual alternativo, temos o Teams. Ali está a guia do professor, porque é no guia do professor que temos a versão física do manual alternativo. Depois, no manual, utilizamos o Google Drive, no manual alternativo usamos o OneDrive, tal e qual como no ano passado, mas neste caso num contexto de utilização no dispositivo móvel. Depois, no domínio do criar e inovar, utilizamos o Google Sheets para folha de cálculo, no alternativo usamos o Excel Online, para criação de experiências de realidade aumentada temos o Metaverse Studio. A alternativa, portanto, é uma ferramenta completamente diferente, que é o Spatial, como a Fernanda referiu, que é uma ferramenta utilizada para criar ambientes imersivos e que também poderá ser uma alternativa muito interessante ao Metaverse. Depois, como já referimos logo no início, para a criação de aplicações móveis temos o MIT App Inventor, e em termos de alternativas temos o Thunkable e o Codler. Também é importante referir que em termos de planificação também sugerimos algumas ferramentas, como o Balsamic, para criar os protótipos de aplicações, que poderá ser uma sugestão também para iniciar o trabalho com Deixa-me só aplicações móveis. acrescentar aqui, sempre que é possível, as atividades que nós temos no manual do aluno, com uma aplicação, depois elas são mais ou menos idênticas e têm a mesma estrutura no manual alternativo. Às vezes não é possível, como é o caso entre o Metaverse e o Spatial, têm objetivos Exato. diferentes. Mas sempre que é possível, a atividade é a mesma, mas com outra aplicação e com algumas adaptações Sim. necessárias às funcionalidades das ferramentas. É isso mesmo. Portanto, nas atividades, todas as orientações, todos os recursos digitais são mostrados no contexto daquela ferramenta em particular. Portanto, na parte da criação de aplicações, acaba por estar tudo em triplicado para quem fizer uma escolha diferente do que está no manual do aluno, não tenha menos recursos por causa disso. Portanto, vai ter exatamente os mesmos recursos em termos de atividades e em termos de recursos. Pronto. Falando em recursos digitais, portanto, nós temos acesso a vários recursos digitais, e os alunos também terão acesso a todos os recursos digitais de forma gratuita, portanto, incluindo a app de realidade aumentada que já referimos. Temos o Login Wiki, que o Login Wiki acaba por ser um repositório de todos os vídeos de como fazer do nosso projeto desde o 7º ano, portanto, todos os vídeos sobre, por exemplo, sobre o Sobretudo. Tinkercad para modelação 3D, Sim, então temos todos. lá esses É uma vídeos, temos lá a wiki com alternativa, todos. SketchUp, portanto, temos a biblioteca, todos os livros. Assim, quem não teve a oportunidade de, por exemplo, de adotar o nosso manual no 7º ano, portanto, terá aqui depois uma oportunidade de ter acesso a esses recursos mesmo assim. Também temos algumas atividades diferentes do que é habitual. Temos aqui umas atividades de escape room muito interessantes e desafiantes
para criar algo interessante na turma. Portanto, será uma escape room bastante desafiante que depois poderão também experimentar por vocês próprios. Temos uma série de vídeos do como fazer, que mostram como fazer as determinadas tarefas, por vezes mostram um pouquinho mais além daquilo que está mostrado no manual, portanto, algumas indicações extra. Temos também depois tutoriais sobre as orientações das várias atividades. Temos exclusivo para o professor vídeos com a resolução, com a nossa narração da resolução do início ao fim das várias atividades e dos vários projetos. Portanto, isto para tudo o que está no manual normal e tudo o que está no manual alternativo. Em algumas situações também temos algumas apresentações em formato editável para o caso de pretenderem trabalhar dessa forma, como é o caso de, por exemplo, uma apresentação sobre tecnologias emergentes, por exemplo. Imaginem que tem apenas 15 aulas ao longo do ano. Eu gostava muito de criar essas coisas, mas pronto, não consigo, mas no entanto quero abordar alguns daqueles temas. Portanto, poderá ser usado essa apresentação como forma também de criar um debate sobre esse tema. Portanto, temos diversas animações, como já tem sido habitual, diversos quizzes com várias perguntas sobre os vários temas presentes no nosso manual. Ainda em relação ao que encontramos na aula digital, que é a plataforma onde encontramos todos estes recursos. Portanto, nós temos aqui algumas novidades e também algumas repetições do que já temos tido no ano anterior. Portanto, continuamos com um manual verdadeiramente interativo, os alunos continuam a ter acesso à ferramenta Smart, que é uma ferramenta para estudo autónomo. Temos uma novidade este ano que são as aulas interativas, que eu já vou mostrar aqui um pouquinho, e temos também a app da aula digital, que nos permite, portanto, descarregar todos os conteúdos para podermos aceder de uma forma offline. Atualmente já temos disponível essa aplicação para dispositivos móveis e também para Windows e para o sistema Mac OS. Mostrando então aqui um pouquinho de alguns destes recursos digitais. Portanto, como a Fernanda referiu, temos aqui uma série de recursos distribuídos por categorias. Reforço aqui algumas delas, como por exemplo esta secção de revisões que tem aqui um documento de revisões de conteúdos do 5º e do 6º ano, portanto retirados em parte dos nossos pequenos manuais Login 5 e Login 6, portanto para fazer alguma revisão, para o caso ser preciso em algum projeto rever alguns destes conteúdos. Temos também aqui um repositório de alguns dos webinars que já dinamizámos no passado, portanto, sobre o Login 7 e sobre o Login 8. Se forem aos nossos grupos, ainda irão encontrar mais alguns webinars que já tínhamos dinamizado além destes, mas estes acabam por ser os que estão mais relacionados com o projeto, com os projetos de 7º e 8º ano. Então, isto aqui é o que iremos encontrar nos recursos digitais e que os alunos também terão acesso, obviamente, exceto aqueles recursos específicos e exclusivos do professor, se bem que, como por exemplo o caso das resoluções das atividades, o professor pode partilhar o link com os alunos e eles têm acesso a esses recursos se nós assim o entendermos. Mostrando aqui um pouquinho também depois do nosso manual interativo, que é um manual que vai incluir aqueles recursos digitais e que estão integrados nas páginas. Portanto, no manual digital não temos a limitação do formato do A4, portanto, a página tem o tamanho que nós necessitarmos e, como por exemplo aqui neste caso, estou a mostrar uma página das orientações para uma das atividades. Em vez da orientação ser dada com imagens estáticas, a orientação é dada através de um pequeno vídeo, portanto, neste caso são 20 e poucos segundos, que mostra como é que se faz este pedacinho em particular. Esta é uma das partes em que eu uso mais o manual digital, em que preciso mostrar uma pequena parte da resolução do exercício em que os alunos costumam ter mais dificuldade, e eu mostro o vídeo dessa parte apenas, em vez de tentar recriar o projeto só para lhes mostrar o bocado necessário. Portanto,
É um manual, como eu disse, verdadeiramente interativo, em que os conteúdos fazem parte da própria página. Depois aqui, outras novidades. Outra novidade que tinha referido eram as aulas digitais. E o que é que são estas aulas digitais que já vão encontrar também aqui? Vão encontrar aqui numa pequena amostra. Na prática, é uma seleção retirada diretamente do nosso plano de aula, do nosso plano aula-aula, em que, por exemplo, para esta aula, que é a nossa sugestão, aula 21, criação de aplicações móveis, que seria a aula de introdução a este tema. Portanto, temos aqui uma seleção já apenas das páginas que poderíamos mostrar aos alunos nesta aula em particular. Portanto, em vez de estarmos a ir ao manual à procura da página certa, temos aqui já a seleção feita e depois podemos ir aqui navegando pelos vários recursos que nós selecionamos para isso. Como, por exemplo, podemos ter aqui uma pequena pergunta só para os alunos refletirem um pouquinho sobre se é verdadeira ou falsa. Podemos ter aqui, por exemplo, a animação que mostra as várias áreas, neste caso do App Inventor, aqui com um pequeno vídeo, que também está no nosso manual interativo e no manual digital, mas aqui está, faz parte desta tal seleção que nós já fizemos. Portanto, e depois podemos ter aqui documentos para mostrar, podemos ter, portanto, os vários vídeos, as várias animações, portanto, a sugestão da atividade que vamos passar aos alunos, neste caso seria só uma aula de introdução, só para os alunos começarem a explorar. Portanto, temos aqui neste caso esta atividade que é a tal escape room que depois os alunos podiam fazer nesta aula ou durante as várias aulas. Portanto, acaba por ser uma forma fácil de, de chegarmos aos recursos necessários para cada aula. Portanto, depois temos aqui o exemplo da continuação, portanto, a criação da primeira aplicação, a realização de uma das primeiras atividades da App Inventor, portanto, e aqui o, com a vá, aqui com como é que é dizer, o roteiro, o roteiro da aula, já com a seleção feita dos vídeos, das páginas necessárias, portanto, e nada mais além disso. Também é importante referir que este recurso, apesar de ser uma novidade este ano, ele já existia no passado, mas em que tínhamos de ser nós a criar a nossa própria seleção. Aqui, a seleção já está feita e, obviamente, que poderá ser ajustada por vocês e fazerem também à vossa maneira. Pronto, e aqui, para falar aqui do último recurso que nós temos falado, do Login Wiki, portanto, neste Login Wiki vamos encontrar, vamos até voltar aqui um pouquinho atrás, portanto, vamos encontrar aqui os vídeos dos vários temas. Na versão de demonstração ainda apenas tem acesso a alguns deles, que por acaso os materiais que eram de demonstração nos projetos de 7º e 8º. Então, se formos aqui ao criar e inovar, vamos encontrar aqui já para visualização, por exemplo, a modelação 3D, e que lá dentro vamos encontrar os vários vídeos do como fazer, da aplicação Tinkercad e da aplicação SketchUp. Portanto, obviamente que se formos aqui ao nono ano, vamos encontrar aqui também, neste caso, os vídeos das 3 ferramentas que propomos este ano. E pronto, acaba por ser esta aqui uma visita muito rápida. Como a Fernanda referiu, vocês já têm acesso a estes materiais, podem usá-los, experimentem-nos com os alunos, coloquem os alunos a realizar algumas destas sugestões de atividades, para perceberem melhor como é que a dinâmica funciona quando utilizam o nosso projeto em contexto de sala de aula. Portanto, e aqui, voltando aqui à nossa apresentação, só para deixar aqui o resumo no ar de alguns dos aspectos mais importantes do nosso projeto. Portanto, isto aqui acaba por ser o culminar do projeto que já vem desde o 5º ano e reforçado a partir do 7º ano. Não é um adeus, uma vez que iremos continuar a dinamizar aqui uma série de atividades de apoio aos professores de informática, à disciplina TIC, portanto, e aos vários conteúdos dos vários anos aqui dos nossos projetos. Depois
continuamos a contar com a vossa presença e a vossa colaboração em algumas situações. E portanto, espero que o nosso projeto vos continue a deixar entusiasmados, que voltem a apostar no nosso projeto. E Fernanda, Pronto, vamos continuar conclui, por por favor. aqui. Sempre que quiserem, ou seja no grupo que temos no Facebook dedicado aos manuais, que nós vamos respondendo. Alguma situação também nos contactam, porque sabem que não é muito difícil chegar até nós, e vamos continuar a fazer os webinars durante o ano. E este é o projeto que temos para este ano, que mantemos o essencial e que tem de alguma forma agradado aos colegas, e com alguns upgrades, algumas inovações que achamos que podiam ser pertinentes para terminar este nono ano. Ok, então, Até muito obrigado breve. a todos. Muito Até à obrigada a próxima. todos e até breve.